Boa noite, pessoal. Tô gravando meu segundo vídeo aqui pra vocês. Eu vou retomar a minha fala sobre o Fire. Eu já fiz um vídeo, então. Naquele vídeo eu falei sobre os recursos paciente e recurso profissional de saúde. Eu montei um recurso, né? Esses dois, o paciente e o profissional de saúde, junto com vocês no VS Code. E agora eu quero retomar a nossa conversa, porque eu vou montar um servidor Fire localmente e vou enviar esses recursos para o servidor Fire. Só que antes de tudo, eu preciso frisar novamente para quem eu estou fazendo esses vídeos, né? Profissionais de TI que trabalham na área da saúde, que querem aprender mais sobre o Fire, porque é um assunto recorrente em diversas palestras sobre TI e área da saúde. Então eu estou começando a explicar, explorar esse mundo e cada vez vai ficar mais complexo, vai ficar mais legal de se trabalhar. E essas pessoas que trabalham com TI vão estar muito mais familiarizadas, porque já conhece JSON, já conhece servidores, já conhece VS Code, então o conteúdo vai ser um pouco mais fácil para eles. Só que na minha visão nada impede que alguém da área da saúde, seja um gestor ou seja um profissional de saúde que já esteja atuando na área, compreenda mais esses padrões de interoperabilidade, porque eles são importantes para todo mundo da área da saúde, né? Então eu acredito que esse vídeo atende a esses três públicos, né? Falando sobre as tecnologias, então vou continuar de JSON, só que agora eu vou introduzir um pouco mais sobre servidores. Bom, um ponto importantíssimo para a gente tocar antes de entrar na parte de servidores são os paradigmas Fire, porque é muito pesado falar só da teoria do Fire, mas também só montar recursos e enviar para servidor sem explicar quais são os paradigmas desse padrão de interoperabilidade vai deixar vocês um pouco perdidos, tá? Então são 4 os principais paradigmas. Documentos. No primeiro vídeo eu mostrei para vocês o que é um recurso paciente, recurso profissional de saúde, mas existe um mundo de recursos aqui na documentação, como vocês podem ver, né? E os documentos, eles são compostos por diversos recursos para representar algum registro da saúde. Seja um registro de uma consulta, ou um registro relacionado ao cadastro do cidadão, cadastro do profissional, cadastro do paciente, né? Então, os documentos, eles tornam as coisas mais complexas, porque eles envolvem diversos recursos para representar algum registro de saúde. Okay? Então, falei um pouco dos recursos na primeira aula. Agora, eu vou falar um pouco mais sobre API REST. Por que API REST, né? Um dos conceitos do Fire é ter um servidor Fire que vai conseguir receber requisições. Aí, ela é uma API REST, né? Então, é requisições GET, POST, PUT, DELETE. E fazer operações CRUD no servidor. Vou cadastrar um paciente, vou cadastrar um profissional de saúde, que é o que eu quero fazer com vocês daqui a pouco, para demonstrar o que é essa API REST e esse servidor Fire, né? Então, esse é o segundo conceito, a meu ver, mais importante do Fire. Eu vou ter documentos e eu vou enviar esses documentos para o servidor. Lá vão ficar todos registrados e eu vou poder fazer consultas desses documentos. Mensagens. Um ponto importante do Fire é que ele vem muito da premissa de que ele é event-driven, né? Então ele é movido a eventos. Se alguma coisa acontece, você manda para o servidor Fire, ele te responde. Então pode ser sincronamente ou assincronamente. É uma lógica de pergunta e resposta para ter um diálogo entre o servidor Fire e quem está consultando os documentos que estão lá, né? E depois serviços. Uma das características do Fire é conseguir separar a camada de dados e de aplicação. Ou seja, o servidor Fire contém os dados e que está separado da aplicação. Ou seja, eu como desenvolvedor, eu como pessoa da TI, vou conseguir construir uma aplicação consumindo os dados do servidor Fire. É óbvio que existem algumas limitações, por exemplo, de permissão de acesso aos dados do cidadão, ou do profissional, ou da instituição. Mas superando essas barreiras, você consegue fazer aplicações usando os dados de saúde. Beleza? Então são esses os paradigmas. Entramos um pouco mais na teoria, vamos para a prática. Agora eu vou ensinar como subir o servidor. O jeito mais fácil de você começar uma comunicação com o servidor Fire é usar servidores que já estão de pé, tá?
Daí, se você vier aqui no Google procurar Public Test Servers, o Google vai mostrar pra gente esse site, tá bom? Do HL7, que é a fundação que criou o Fire, né? E temos diversos servidores Fire públicos, né? Eu vou procurar pelo RAP, ok? RAP, H-A-P-I, e vou entrar no DSTU3. Uma coisa que eu acho que vale a pena explicar é essas nomenclaturas, né? Esse D aqui é para draft, tá? Draft Standard for Trial Use. Ou seja, esse endpoint é para usar para teste, para fazer integração, teste de integração, para ver se está dando tudo certo. Okay? O R4 é um Release 4, então, ou seja, é a versão 4 do Fire, R5 é Release 5, versão 5. Como que eu faço aí? Tenho essa URL, que é a URL base, é o endpoint do DSTU. Para eu começar a me comunicar com ela, eu vou usar o Insomnia. O Insomnia, ele tem essa carinha aqui, tá? Essa é a ferramenta. E ele é um framework, né? Open source, usado para testar esses envios de requisições REST, SOAP, GraphQL, mas no caso a gente só vai usar para REST, né? E utilizar ele, depois que ele está baixado, você vai estar nessa parte onde você pode colocar o seu JSON, né? Você vai criar um projeto, eu nomeei o projeto de Fire. Sempre que eu entro no projeto, eu já vou ter esse formato aqui, porque ele sabe que eu vou fazer requisições REST. Para fazer a requisição, eu preciso de duas coisas. Do endpoint, então esse é o endpoint. Aqui, vou colocar ele aqui. Então, esse é o endpoint. Se eu der um send, ele vai me responder alguma coisa. Ok? E eu vou precisar das informações de JSON. As informações de JSON estão no VS Code. Primeira informação que eu vou enviar é um recurso do tipo paciente, colocando Gabriel Nord no servidor Fire. Tá? Pronto. O que eu preciso enviar? Pro endpoint correto. O endpoint do recurso patient é /patient. E eu preciso fazer um post. Quando eu fizer isso, o servidor vai me responder. Então, o paciente, o recurso do tipo paciente, agora ele tem um ID tal, então eu tenho um ID, antes eu não tinha um ID. Então eu posso criar um recurso de um paciente sem o ID e o servidor Fire que vai registrar lá e vai me passar o ID, ok? E esse ID registrou o Gabriel Nord, que nasceu nesse dia. O que eu posso brincar aqui? Então eu vou mudar e vou colocar o número do ID aqui na frente. E vou mudar o tipo de requisição para GET. Então eu mandei um ID pro servidor Fire e falei assim, quem que é isso? Aí ele respondeu, Gabriel Nord, tal. Só para dar um exemplo, se eu buscasse qualquer outra coisa, aqui ele fala que paciente tal não existe. Ou se eu buscasse um recurso, qualquer outro número, você vai falar, esse ID ele não é do recurso paciente. No caso, para o paciente, se você vai no endpoint do paciente e coloca o ID daquele paciente, o servidor Fire vai te responder quem é aquele paciente, ok? Então, vamos para o outro, que é o Practitioner. E vou registrar aqui. Uma coisa muito boa ficar atento, né? Eu mandei uma requisição GET pro Practitioner, sem nada, então no endpoint do DSTU2, Practitioner, ele me devolveu todos os Practitioners cadastrados, ou pelo menos uma parte dos Practitioners cadastrados. Não é isso que eu quero cadastrar um Practitioner. Então eu tenho que mudar pro post e enviar. Beleza, o Practitioner tem ID 293558. Você pode ver que o último era 293557, só que era do recurso paciente. Ou seja, o ID aqui é sequencial. E se eu vier aqui, colocar 293558, mudar para GET, ele me retornou exatamente o José da Silva, que é o Practitioner que eu acabei de cadastrar. Então, essa interação com o servidor Fire é muito simples, né? É uma requisição. Se você enviou tudo certo para o endpoint certo, o Fire vai responder com o 200, né? Que a requisição teve sucesso, e o Practitioner, ou no caso também o cidadão, já vai estar cadastrado na base do Fire. Assim como eu entrei bastante na documentação do Fire, né, para mostrar os recursos,
Para você entender os endpoints, a documentação do próprio REP aqui, ela é bem útil, tá? Então eu entrei no R4, mas a documentação é basicamente a mesma, né? Então quais são tipos de requisição que eu posso enviar para cada endpoint? Ele demora um pouquinho para carregar. Daqui, ó, se eu enviar um GET pro patient com ID, ele vai me mandar o paciente com aquele ID. E por assim vai, tem push, tem delete, tem patch, diversas outras requisições que a gente pode fazer para o servidor. E daí, assim como é interessante ter um conhecimento dos recursos, entender que os recursos são a base do Fire, porque eles vão montar os documentos posteriormente, inclusive vai ser esse o tópico do meu próximo vídeo, também é interessante você saber os endpoints do servidor, porque é assim que você dialoga com o servidor. Aqui você simplesmente registra dados, aqui você consome dados. E daí a gente também está indo para o paradigma de serviços, ou seja, eu consigo construir serviços com os dados que eu consigo consumir. Para finalizar esse vídeo, eu vou ensinar vocês a não só usar um servidor que já existe, vou ensinar a subir um servidor localmente. Para fazer isso, eu vou usar o guia da RNDS, é só buscar RNDS servidor local. Eu vou usar esse guia também já para puxar um gancho para outro vídeo que é explicar o que é RNDS e como ela funciona. Quando a gente entra na parte do servidor Fire, do servidor local do RNDS, é explicado aqui. Primeiro a gente precisa fazer o download. Fiz o download. Assim que o download acabar, eu volto com vocês, tá? Rapidinho. O download acabou. Agora o próximo passo é extrair os arquivos que estão no zip para uma pasta que você deseja, para a pasta que você deseja. Eu, dentro da área de trabalho, criei uma pasta só para o Fire Server. Eu já exportei tudo, por isso eu não preciso extrair, né? Ok. Depois que você fizer isso, o próximo passo é rodar o servidor, de fato. Eu tô com um terminal aqui dentro da pasta já. Então eu vou dar o comando que eles falaram lá, rep-fire-cli run-server -vr4, tá? Eu tentei dar só o comando que o RNDS me mandou, mas não foi. Eu tive que colocar um sudo zsh, porque eu uso, ao invés de bash, zsh, mas se você estiver usando um bash, você coloca sudo bash e o comando que a RNDS passou. E daí, a partir disso, o servidor local Fire já vai estar funcionando na sua máquina. Aqui eles estão startando ainda, né? Tá começando o servidor, mas em breve eu vou poder acessar a porta 8080 para enviar as requisições da mesma forma que eu fiz o envio para o servidor teste, que já está de pé, né? É muito simples, passo a passo. A única parte que eu tive problema foi nesse comando aqui, porque eu realmente estava dando só essa parte. Faltou esses dois comandinhos, o sudo e o zsh para rodar no bash. Então tá aqui, server started on port 8080, esse daqui, ó. Esse que é o port. PR. Se eu abrir o Insomnia, posso trocar tudo pra cá e tentar enviar um send aqui. This is a the base URL of Fire. Unable to render this request. Beleza, era esperado. Mas quer dizer que o servidor me deu uma resposta. Então eu mandei um comando e agora uma requisição, e agora eu vou tentar fazer outra requisição no get dos patients. Não tem nada, total de 0. Vamos fazer o post do patient só para mostrar que está funcionando. Pronto, Gabriel Nord, ele tem D2 aqui. Vamos procurar pelo 2. Gabriel Nord. Para o vídeo de hoje era isso, gente. Como eu falei, meu próximo vídeo é para ser de documents e talvez fazer algum vídeo sobre a RNDS, né? Então tenho já 2 vídeos sendo preparados. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui, tá? Muito obrigado.